Alô, pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Comida de Pensar, o curso em que a gente parte do princípio das ciências gastronômicas, né, dessa ideia, para poder tentar pensar, né, e criar alguns tipos de relações da comida para além do que a gente normalmente coloca a comida, né? Por exemplo, na métrica da nutrição, né, ou medindo pela régua do próprio ensino técnico da gastronomia. Então, a gente tenta fazer uma abordagem um pouco mais aprofundada, obviamente não o suficiente, naturalmente, né, uma vez que é um curso de 24 horas de duração, mas a gente tenta trazer alguns pontos que estão sendo muito pouco abordados, né, algumas ideias que também têm passado despercebidas, conexões que não são feitas normalmente no ensino gastronômico, né? Ou então em quem estuda gastronomia, seja de qual ramo for. Por isso que esse curso ele é aberto muito para a galera das mais diferentes matrizes de ensino, ou seja, qualquer lugar que você está vindo, se você tem interesse em comida, então a gente vai conseguir falar sobre algum tema que você provavelmente ainda não ouviu falar da gastronomia, mas que é super pertinente a ela. Pois bem, a aula de hoje, terceira aula, ainda do módulo 1, Comida e Sociedade, nós vamos falar sobre consciência urbana, sobre urbanismo. A gente falou sobre arquitetura no anterior e agora sobre urbanismo. Sim, tem essa parece, né, ser uma coisa muito distante, mas aqui a gente vai traçar a proposta do urbanismo dentro de um escopo histórico da alimentação, considerando que foi ela, ou seja, a alimentação, que sofre algumas mudanças muito, digamos, muito estruturais, né, que vão definir a forma como a gente se relaciona um com o outro, ou também com a comida, a partir da tomada de consciência urbana. Por isso que hoje a gente vai falar sobre Idade Média, que é um momento histórico onde a gente passa a construir ou viver em torno dos desejos ou das possibilidades oferecidas por uma cidade, ou seja, o conceito de cidade. E a gente vai falar sobre a construção de Brasília, que não é só a construção de Brasília, né? Não é um papo só para quem é de Brasília, mas a ideia da construção de Brasília ela vai marcar um rompimento enorme para a cultura brasileira, os arranjos trabalhistas brasileiros e para toda a nossa forma de se relacionar, porque, afinal de contas, com a chegada, né, de Brasília, com a transposição da capital para o Planalto Central, o que acontece é que ali marca-se, no período JK, o momento em que o Brasil deixa de ser uma sociedade rural para se tornar uma sociedade principalmente, hegemonicamente urbana, e como que isso afeta nossas relações e a nossa forma de conversar, pensar e até comer a comida. Pois bem, vamos seguir nessa nossa proposta, entendendo que a aula de hoje a gente vai falar sobre consciência urbana, mas não só sobre isso. A gente vai trazer uma abordagem histórica. Normalmente a gente traz uma abordagem mais sociológica, né, no início. Agora a gente está trazendo a questão histórica e depois a gente vai para um pensamento um pouco mais filosófico, né, e contemporâneo. Mas é importante a gente estabelecer algumas bases da história. Por quê? Porque eu quero justificar para vocês o motivo pelo qual a gente conhece muito pouco sobre a história da comida e a história da alimentação de modo geral. E isso não é necessariamente culpa nossa, mas é culpa nossa como sociedade. Por quê? Porque o tema comida, a gastronomia, a alimentação de modo geral, ela vai ser subestimada ao longo da história pela humanidade, por ser um ato fisiológico, por ser algo sempre dado como corriqueiro, algo como dado como desimportante, algo pertencente à natureza do homem e da mulher, do ser humano.
a alimentação ela acaba ficando no segundo plano na medida em que as pessoas, principalmente as mentes, né, dos historiadores, tentam entender o seu povo. Então, quando ele vai entender o seu povo, ele vai buscar a políticos, arranjos econômicos e sociais, e esquece que a alimentação é um vetor muito importante. Por isso que os principais textos sobre história de alimentação começam a surgir de uma forma robusta, né, dentro do nosso das humanidades, né, dos estudos das humanidades, de modo formal, apenas nos anos 90. Olha só, é tenso pensar isso. Esse livro, História da Alimentação, é do Flandrin e do Montanari. Flandrin é um francês, Montanari um italiano. O que acontece? Esse é considerado um livro basilar para os estudos de gastronomia. Se você vai em qualquer escola de gastronomia, o que vai acontecer é isso vai estar na sua bibliografia básica. E eu não quero tirar aqui a importância dele, porque, afinal de contas, é um livro que tem um dos maiores esforços para tentar criar uma história da alimentação de nível mundial. E a gente vai entender por que isso é uma tarefa impossível e por que eles conseguem fazer alguma coisa aqui, um avanço. Bem, primeiro, quando fala-se de história da alimentação, nunca se fala, e a gente pode olhar isso pelos próprios textos dos historiadores, em a história da alimentação. Neste mesmo livro, que é chamado História da Alimentação sem artigo nenhum, quando você for ler a introdução do livro, eles vão falar: este é um livro de uma certa história da alimentação. E isso, gente, é muito sincero da parte de qualquer pesquisador, falar: esta é uma certa história da alimentação. Então, vocês que estão pesquisando, estudando alimentação de alguma forma, lembrem-se de não cometer esse erro de falar: a história diz isso. Tentem definir qual história está falando isso. São várias histórias. Se a gente passa os nossos, sei lá, milhões ou bilhões de anos de existência se alimentando, mas a gente só começa a pesquisar a comida que a gente está se alimentando esse tempo todo há 40 anos, então realmente a gente vai ter um buraco enorme né, um hiato, né, absurdo sobre o que aconteceu no passado e o que chegou para a gente. Pois bem, tem dois problemas quando a gente vai estudar uma história da alimentação. Primeiro, que a gente tem essa alimentação como um estudo marginalizado dentro das humanidades. Nunca se deu valor. Depois a gente vai até mergulhar um pouco mais nisso. Outro problema é o seguinte: a história é contada normalmente pelo viés das classes mais poderosas. Então a gente tem pouco acesso sobre o que, como, né, comiam as classes populares, o povão. Ou seja, nós, na história, a gente sabe muito pouco. Se a gente olha a imagem do livro História da Alimentação, a gente vai ver aqui que é um banquete real. Ou seja, você não tem pessoas populares aqui participando. Outra coisa, no História da Alimentação, esse livro, inclusive, ele é muito fácil de achar, gente. Vocês podem comprar, não é caro, ele é um catatal desse tamanho, mas ele não é caro. Ele também não é um livro para você ler de uma vez, tá? É um livro que é muito bom para consulta, né? Muito legal para você ficar folheando ou buscar informações específicas nele. E ele é um livro que admite uma coisa: nós somos dois organizadores, ou seja, Flandin e Montanari, europeus. Um francês, Flandin, que já é morto, e o Montanari, vivíssimo. Tive o privilégio de ver uma palestra dele no ano passado, ano retrasado, quer dizer, e eles falam isso, eles admitem. Esse é um olhar eurocêntrico. Mas tentamos tirar da Europa esse olhar. Por isso que convidamos pesquisadores de alimentação de vários lugares do mundo. Por exemplo, Egito, por exemplo, Estados Unidos, por exemplo, Japão, por exemplo, Oriente Médio, enfim. Eles vão chamar pesquisadores que possam dar outros olhares
porque é um livro de compilado, né, organizado em torno de artigos, e vai poder, então, oferecer esse olhar um pouco mais amplo sobre o que acontece na história da alimentação, para tentar criar uma emenda geral da alimentação no mundo. E eu acho que eles são muito bem sucedidos, né, nesse exercício, só que é absolutamente insuficiente para a gente entender ou compreender a complexidade histórica da alimentação. Por exemplo, percebemos a partir dessa leitura que existe uma história oriental que é inacessível. Por que é inacessível? E aí eu digo por quê. Tive a oportunidade de pesquisar numa das maiores bibliotecas de gastronomia, né, de temas gastronômicos, que foi essa de Polenzo, e você tinha uma seção minguada, com pouquíssimos títulos, né, mal uma prateleira cheia de títulos de literatura, de bibliografia chinesa sobre alimentação. E aí, se você pensa, China é meio que onde começou o mundo, né, gente? Então, assim, a China existe desde sempre, sempre foi muito populosa e sempre teve uma história muito potente. E a gente não conhece sobre a história da alimentação. Inclusive, você vai ter um camarada que vai escrever isso, um chinês chamado, deixa eu pegar o nome dele aqui, é porque eu sempre esqueço, eu uso ele tanto, mas eu nunca lembro na hora de dar o crédito, sabe? Tem esse filme, não, eu não estou achando aqui. Tem esse livro chamado Gastronomia Chinesa, tá só em inglês, Chinese Gastronomy. Esse livro, Chinese Gastronomy, ele Sui Fenlin, ele escreve o prefácio desse livro, que é um livro escrito a quatro mãos pela viúva dele e pela filha dele, que seguem a pesquisa do pai. Pois Sun Fenlin, ele começa a escrever sobre gastronomia chinesa no início do século XX. E ali nos anos 60, mais ou menos, depois que ele deixa já esse prefácio escrito, a viúva e a filha se organizam para poder escrever um livro de gastronomia chinesa, mostrando o que são as receitas da gastronomia chinesa à luz da história. Pois ali, o Zhu Fenlin, ele vai admitir uma coisa muito triste para a cultura dele. Ele vai falar, esquecemos da comida. A comida é tão importante para as nossas vidas, para a nossa espiritualidade, para tudo, e a gente não fez nenhum registro histórico potente, a gente não colecionou histórias da gastronomia chinesa para deixar para a prosperidade. E foi isso que aconteceu. Houve, então, esse ato na gastronomia chinesa. E como a gastronomia chinesa, todas elas vão passar por essa situação, por essa, digamos, essa barreira dos estudos da alimentação. No Brasil não é diferente, tá? Vou explicar para vocês já. Veja, estamos falando de culturas enormes e pequenas histórias. Por quê? Porque a história da gastronomia nunca é a história da gastronomia. Por quê? Porque são várias as histórias da gastronomia. E uma coisa que os pesquisadores ao longo do tempo descobriram é que a gente não tem como dar conta de uma história da gastronomia a não ser pelas abordagens mais regionais possíveis. Ou seja, os esforços para tentar exaurir e esgotar o tema gastronômico de alguma nacionalidade ou de alguma corrente nutricional, enfim, ele é enorme. Então, o que aconteceu e que acontece até hoje é que temos várias bibliografias que abordam muito especificamente determinadas histórias da alimentação. Normalmente são abordagens regionais, são histórias obscuras e tiragens limitadas. No Brasil, você vai se ater, por exemplo, a uma bibliografia que é baseada em Gilberto Freire, Câmara Cascudo, que é o que fez o livro talvez de maior fôlego, né, para tentar dar conta da história da gastronomia, da alimentação no Brasil. O nome é esse, inclusive, História da Alimentação no Brasil. E você teve
mais recentemente o Carlos Alberto Doria, sendo esse camarada que dá uma contribuição sociológica, apesar de todas as polêmicas em torno dessa figura, mas ele é quem resgata esse debate de um modo mais, como posso dizer, mais amplo sobre a culinária brasileira. E aí agora você tem vários pesquisadores lançando vários livros, tem inclusive um novo belíssimo, né, que saiu agora, um esforço de pesquisa lá da Universidade do Pará, em que tenta se reconstituir a história da alimentação no Brasil do século XVI até o século XX. Tá? É um livro muito novo, eu acho que ainda está em pré-lançamento, sabe? Mas é uma pesquisa sensacional, já li vários artigos que estão nessa pesquisa. Qual o nome Então, desse livro? é História da Alimentação no Brasil, século XVI, tá. -XX, uma coisa assim. Eu mando depois as bibliografias que eu estou citando, tá bom? Beleza. Que eu vou deixar esse slide lá no nossa plataforma. Gastronomia chinesa, tá aqui a gastronomia chinesa, é o nome do camarada. Você tem na gastronomia indiana, por exemplo, que também é outra gastronomia enorme, que a gastronomia indiana é basicamente a gastronomia de todo o Sudeste Asiático, né, e mais, né, de parte da Palestina, ou seja, ele invade um território enorme. Mas você tem na gastronomia indiana uma das principais referências são inglesas, as referências bibliográficas. Olha o quanto a gente perde de história, uma vez que foi um território dominado, colonizado e apropriado pelos ingleses, que também se apropriaram da narrativa histórica. Então vai ser um inglês que escreve esse livro chamado Curries. Mas já há na gastronomia indiana uma figura como Kate Acharya, que é um gourmand indiano que vai escrever sobre a história da culinária indiana. Na gastronomia africana, você tem isso que eu chamo de a jovem escrita diaspórica. Por quê? O continente africano ele foi um dos mais assaltados, né, um dos mais saqueados, o mais saqueado na história da humanidade. Né? Então, a África ela foi depredada enquanto continente ao longo de sua história e a sua população perdeu por muito tempo a autonomia de pensamento e de reconstrução da sua própria história. Então, começa a chegar agora também alguma coisa sobre a literatura africana feita pelos africanos. Yemizi Aribisala, da Nigéria, por exemplo, Yasmin Alibai Brown, que é de Uganda, a Zoe Adionó de Gana, que é uma escrita jovem, diaspórica, feminista, né? Gastronomia persa, né? A Sabrina Gale, que vai escrever sobre isso. Então, você tem várias referências que não chegam até nós. Eu estou falando de uma bibliografia aqui, gente, que inclusive não está em português. Perfeito? Então, a gente limita nosso acesso à história mundial, inclusive a partir dessas tiragens. Como você tem um espectro capitalista em volta das editoras, o que acontece é isso. A gente não tem acesso a essa literatura de um modo facilitado. Pois bem, você vai ter vários tipos de histórias da alimentação e gastronomia, obviamente. Gastronomia brasileira, nós temos as nossas histórias. Estamos aqui neste momento escrevendo as nossas histórias. E quem tem feito isso com muito fôlego é a galera da pesquisa científica em humanas, normalmente apoiado pela CAPES ou pelo CNPq, e normalmente nessa luta que é contra, inclusive, o próprio governo, que está trabalhando contra justamente a pesquisa científica. Então, nessas pequenas pesquisas, que normalmente morrem em artigos, eu digo morrem em artigos porque não lemos artigos, né, gente, científicos. E aí é um outro empecilho que a gente tem na academia, que é a linguagem acadêmica, que ela nos afasta também de um alcance ao público. E também é impossível você ficar lançando livro no mercado editorial, porque o acadêmico é aquela pessoa quebrada, não tem grana, e que provavelmente para lançar o livro vai ter que fazer isso por conta própria, entendeu? Então, a gente acaba não conhecendo essas histórias. Mas a gente tem, por exemplo, no último congresso que teve do DIAITA, online inclusive,
você teve uma pesquisadora de Minas Gerais falando sobre a confeitaria mineira das freiras, né, católica, né, lá do interior mesmo, do Triângulo Mineiro. Então, ela vai fazer uma pesquisa sobre essa doçaria mineira conventual, o nome estava me fugindo, que é uma herança portuguesa, mas que no Brasil ganha uma outra forma. Ou seja, não temos um livro que conte a história, por exemplo, do doce no Brasil. Logo nós, né, que chupamos cana, não é isso? Que a gente toma no copo caldo de cana, açúcar na nossa veia, o brigadeiro. Literalmente. Oi? Literalmente. Literalmente. O brigadeiro, o povo vai reclamar, porque é muito doce. Sim, porque a gente gosta de muito doce. É assim mesmo. Entendeu? Você vai ter, então, essas questões que vão nos impedir de chegar a uma história geral. Então, vão ter várias pequenas histórias aparecendo. E por que a gente está falando isso? A gente está falando isso porque a gente precisa entender que aconteceu no resgate histórico que a gente tentou fazer, aconteceu uma perda muito grande. Mas essa perda, ela não foi só de conteúdo histórico. Ela foi uma perda simbólica também, que representou uma mudança, talvez, paradigmática e de mentalidade do ser humano nos arranjos, principalmente urbanos, na Idade Média. Tá vendo? A gente vai relacionar a Idade Média. Por quê? Porque antes da Idade Média, a gente está falando principalmente da Baixa Idade Média, tá? Ou seja, no final da Idade Média. Você tem a Alta Idade Média, né, que foi o início. A Alta Idade Média ainda é marcada com uma forte presença camponesa, né? Ela não some, tá, a presença camponesa, mas eu vou mostrar aqui como foi os novos arranjos, né? Mas a Idade Média, ela tem um fenômeno que a gente fala muito pouco, discute muito pouco esse fenômeno, que é a tomada de consciência urbana. É quando a gente dá um salto, a gente sai de uma estrutura de subsistência, ou seja, a gente pesca, a gente caça, a gente planta para consumir, para vender, né, em sistemas, né, ou em cadeias curtíssimas, né, essencialmente direto do produtor, senão a maioria das pessoas que tinham algum tipo de patrimônio, certamente tinham animais e tinham hortas para poder garantir a sua subsistência, e a gente sai da subsistência para uma necessidade de saquear o campo e nos separar dele. Ou seja, não somos mais uma sociedade que quer depender do campo, que quer viver com o pé sujo. A gente quer estar próximo das esferas de poder. E assim nasce, ou começa a nascer, a cidade. Antes disso, da gente seguir na Idade Média, vamos lembrar uma coisa. Apesar da Idade Média nos trazer várias tecnologias, principalmente no que tange a sistemas de esgoto, né, de água, enfim, de negócio, né, de comércio, apesar da Idade Média nos trazer isso, você já tinha gerações antes dessa Idade Média que eram absolutamente avançadas tecnologicamente. Então, essas civilizações, elas criaram tecnologias que já previam esse furor, esse fogo no rabo que o ser humano tem de criar coisas, de inventar facilidades. Pois fomos, mais uma vez, tolhidos da história, da belíssima história das civilizações, por exemplo, pré-colombianas, dos reinos africanos. Se você for nos reinos africanos, gente, a gente tem ali naquela região da Etiópia uma das coisas, uma Wakanda. A Wakanda é uma ficção dentro do Pantera Negra, lá, né, do universo Marvel, dessa mitologia da Marvel, mas ela reproduz um espírito que já existia, que é de uma sociedade absolutamente avançada.
e que fornecia, inclusive, tecnologia para a Europa. Ou seja, a Europa roubou algumas tecnologias. Quando a gente fala que o europeu ele massacrou a África e saqueou, é muito grave, mais do que você pode imaginar. A gente está falando de reinos africanos que eram absolutamente poderosos, riquíssimos, e que se tornaram terra arrasada, verdadeiros desertos, literalmente desertos. E nesses reinos, o que aconteceu foi uma narrativa para poder passar pá de cal por cima do continente africano. Para o europeu, era mais fácil acreditar que alienígenas construíram as pirâmides, por exemplo, do que africanos. Por quê? Porque a gente precisa consolidar uma narrativa de que esse povo é inferior a nós. A mesma coisa aconteceu nas Américas, nas pré-colombianas. As civilizações pré-colombianas, elas que inauguraram as práticas de governança ambiental. Isso que a gente está discutindo hoje, a bandeira que a Greta Thunberg está levantando, né, nos anos 2010, já era uma coisa falada antes, muito antes de Cristóvão Colombo, e praticada, porque já se entendia e já se criava tecnologia para poder garantir, por exemplo, agricultura e pecuária. Também eram práticas que já dominávamos muito antes do homem branco chegar invadindo os outros territórios. O próprio homem branco, ou seja, os gregos e romanos, eles próprios criaram algumas tecnologias deles. E esse foi o problema do mundo. Por quê? Eles foram absolutamente bem-sucedidos em criar as tecnologias bélicas. E aí, gente, com o poder do fogo, você domina o resto. E aí, no processo de dominação, você quer também fazer o apagamento histórico. E por isso que a gente não tem essas informações. Você tem informações, dados arqueológicos, inclusive, de tecnologias indígenas no Brasil, tá? De muitos séculos antes da invasão dos portugueses. E quando os portugueses se depararam com essa tecnologia que eles não entendiam e não compreendiam, eles as destruíram e dominaram os indígenas. Ou seja, ele prefere que esse avanço tecnológico, ele prefere não ter o avanço tecnológico do que ter que dar o crédito ou aprender a usar aquilo a partir de uma sociedade, uma civilização que ele consideraria inferior. Então, as civilizações e tecnologias, elas começam a asfaltar a nossa forma de se relacionar com o mundo. Só que uma das maiores violências que a civilização europeia, na Idade Média, traz para além das tecnologias bélicas é o urbanismo. Hoje a gente fala em urbanismo, a gente está falando sobre uma coisa, né, a gente está pensando em sustentabilidade. Quando a gente fala em urbanismo, a gente está pensando em ciclovias, né, seguras, né, em diminuir a emissão de gás carbônico, né, enfim, tentar fazer com que a cidade se movimente de uma forma mais orgânica, menos feroz. Só que o urbanismo ele não nasce com essa perspectiva. Ele nasce com uma perspectiva de elitização, de separação e de concentração do poder. Pois é. Veja, a cidade medieval é esse exemplo que a gente vai usar a partir daqui para discutir a comida. Por quê? Porque foi na cidade medieval em que a gente expôs o sistema de desigualdade como um sistema que a gente pode dizer que hoje é orgânico para a gente. Ou seja, a desigualdade ela não é uma consequência de nada, ela é um projeto de fato. Então, a desigualdade ela é necessária para o urbanismo, para poder florescer, principalmente quando eu falo no urbanismo aqui, eu estou falando da consciência urbana. O que seria isso? Seria o seguinte: o espírito urbanista ele é indicado por um autor chamado Sidney Packard, que ele vai falar que no século XII foi quando
começa a haver um crescimento populacional tão grande, tamanho, principalmente na Europa, né, aqui está falando sobre a Europa, que ele fez com que as cidades se reorganizassem em torno do poder. Ou seja, a cidade medieval, ela era uma cidade que dependia, né, do castelo, do reino. Então ela começa a se desenvolver em volta dele. Por isso que quando a gente vai ver, inclusive, os filmes históricos, né, até de ficção, que vão tratar de cidades medievais, essas cidades são redondas. Porque esse sistema, esse desenho, é o desenho que você vai expandindo do centro para a periferia. Opa, já estamos entendendo um léxico aqui que é parte do nosso cotidiano hoje, 2021. Ou seja, estamos falando do centro para a periferia. A cidade começa a se estabelecer dessa forma. Mas o coração econômico, a atividade central de qualquer organização social até então era o campo. Porque o campo era quem produzia, não é isso? Então as pessoas ficavam no campo, porque ali elas produziam. E a cidade recebia só aquele centro do poder, né? Recebia então os louros dessas colheitas, os impostos, enfim. O problema é que começa a ter um crescimento populacional tão grande que vai precisar ficar sendo atrelado sempre a esse centro do poder. Essa explosão urbana que vai acontecer entre mais ou menos 1160 e 1210, ele vai atingir limites extremos. Não cabe mais gente. As pessoas estão saindo pelo ladrão. Só que essa urbanidade, esse crescimento, ele é programado. Ele foi fruto de uma intenção mesmo de um organismo social, ou seja, normalmente é uma figura de poder, um rei, um imperador, né, um presidente, né? E ele não vai mais construir as cidades em torno de uma obra coletiva, como eram as cidades camponesas, que tudo envolvia o coletivo. Eu vou criar vacas porque meu vizinho cria ovelhas, sabe? E a gente começa a se organizar dessa forma. Não. A mentalidade, ou seja, o espírito urbanista, o que ele vai trazer para a gente é o entendimento de que é a vontade do homem, do ser humano, ou seja, de um único, de um líder, ou então de um gestor, que esse é o que vai mandar na organização de toda a cidade. Então, você vai ter basicamente uma mancha de óleo no oceano, que ela começa a se espalhar e você não consegue mais conter. Então, quando a gente fala em urbanização na Idade Média, a gente está falando de um ato absolutamente programado e violento para poder imprimir essa característica de desigualdade social. Cria-se, então, esse... Oi, Rebeca. Cria-se, então, não estou tá ligado. Achei que estava desligado. Cria, então, uma simbiose de classes sociais. E aí o pessoal vai colocar tudo na conta de Marx, sendo que começou há muito mais tempo, né? Ou seja, as classes sociais começam a ficar em choque. Porque a pergunta que eu faço para vocês é: quem é mais pobre? Quem está mais perto do centro ou quem está mais distante do centro? É uma pergunta retórica, inclusive, né? Porque, afinal de contas, já sabemos. Esse movimento do centro para a periferia, em que vai distribuir os louros, né, as riquezas, a partir do centro, e vai sendo consumido até chegar no final da periferia, sabe? É a mentalidade que hoje está sendo reproduzida num filme que eu não gosto muito, mas que tem uma metáfora importante para esse sentido, que é O Poço. Vocês já viram? Está na Netflix, aquele espanhol? Já, Pois é. Então, é super gastronômico. Eu vi um filme com tanta metáfora, você tá doido. Nossa. Então, eu acho que o problema é que é demais, né? Eles forçam a barra demais. Mas, enfim, ele dá um exemplo sensacional sobre isso. Ou seja, quem é que vai comer melhor? E quando a pessoa tem o direito a comer melhor, ela vai deixar para os outros? Então, esse
Essa dinâmica é a dinâmica que começa a se organizar em toda a cidade medieval. Vai ter o livro do Le Goff, que vai escrever sobre o apogeu da cidade medieval, que é um livro que eu uso muito para essa aula, e que está lá disponível para vocês na plataforma, tá? Vocês podem baixar o PDF, dar uma lida depois, se tiverem interesse em entender melhor. Tá? Mas o que ele vai perceber é que é o seguinte, os centros de atividade econômica mudam do campo radicalmente para a cidade. O campo ele vai viver de abastecer essa cidade. E você vai construir um novo imaginário. E você vai ganhar com isso novos distúrbios sociais, novas disputas de classe. E aí o Legou fala uma coisa que eu acho muito massa, que é isso aqui, ó. Opa. Sobre o espírito da cidade medieval, ele percebe o seguinte. Veja, ele percebe isso se referindo à sociedade do século XII. Mas vamos tentar aplicar para o nosso tempo. Cria-se um relativo equilíbrio entre nobreza, que participa do movimento urbano mais do que se tem afirmado, a burguesia, que dá o tom à sociedade, e as classes trabalhadoras, das quais uma parte que é urbana fornece a mão de obra para a cidade, e a outra que é rural alimenta a cidade, e por ela é penetrada pelo seu dinamismo. Isso aqui é absolutamente o espírito que você tem vigente até hoje. Veja, o que ele está falando aqui não é diferente do que esse entendimento que a gente já tem hoje, de que toda a cidade, ou seja, o poder econômico, ele acontece justamente a partir da nobreza, que ela finge que não é com ela, mas ela está participando ativamente dessas fissuras e desses distúrbios sociais. Você tem a burguesia, né, que seria a classe média, que vai dar o tom da sociedade, ou seja, se a classe média está feliz ou infeliz, é ela que vai levar adiante as pautas que vão mover o fígado das pessoas. E as classes trabalhadoras. Nas classes trabalhadoras, você vai ter a classe trabalhadora urbana, que é a classe trabalhadora que fornece a mão de obra, e a rural, que fornece a comida. A comida vai sempre vir do campo. Não tem como. O problema é que a gente mudou. Com a consciência urbana, a gente entende que a comida não importa se ela vem do campo. O importante é que o acesso que se dá, que temos, a burguesia e a nobreza, sobretudo, que temos alimentação, ela precisa ser pela cidade. Não queremos ir mais ao campo. A gente quer consumir dentro da própria cidade. E é isso que a gente vai construir com essa divisão, como a foto de Tuca Vieira, uma das fotos mais desse nosso tempo, né, pós-moderno, mais icônicas do fotojornalismo brasileiro. Não sei se vocês já conhecem, né? Para mim já viram. Aqui é justamente Paraisópolis e Morumbi. Você tem aí a exata divisão da nobreza, que finge que não é com ela, e da classe trabalhadora. A classe trabalhadora que está fornecendo mão de obra justamente aqui para o lado. Só que ela não participa dos processos de decisão. E o campo ele passa a ser modificado pelo dinamismo da cidade. O que significa isso em termos de alimentação, gente? Significa que quando a cidade começa a mandar no que o campo produz, a gente cria verdadeiras aberrações alimentares. A maior delas sendo a monocultura. A segunda maior sendo esse enorme conteúdo de agrotóxicos que você coloca para manter a monocultura. Então você cria esses feudos de monocultura, você destrói a biodiversidade do local em nome do dinamismo da cidade. Precisamos atender os anseios da cidade. Porque a cidade ela não quer, ela quer consumir um único tipo de milho, porque ela não quer ter que pesquisar se o verde, o roxo, o azul, o amarelo é melhor do que esse que eu estou comendo. Então cria-se o milho transgênico.
Ele não quer pensar demais sobre mandioca, ele quer um tipo de mandioca, e não as mais de 150 espécies comestíveis que existem ainda no Brasil hoje de mandioca, ou macaxeira, ou aipim, dependendo de onde você é. Então você vai criar essas aberrações a partir do espírito urbanista. O urbanismo, gente, que a gente está trazendo aqui, não é urbanismo bonitinho, né? Não é urbanismo que planeja a cidade para você poder andar de bicicleta para o trabalho. Não, aqui a gente está falando de um processo de virada, né, do espírito burguês para um espírito absolutamente capitalista. Pois bem, entendemos esse processo da cidade medieval. E por que que a gente vai fazer uma relação dele com Brasília? E depois a outra pergunta é o que isso tem a ver com comida? Já chegaremos lá. Eu gosto de chamar Brasília de uma maquete futurista da Idade Média. Por quê? Porque Brasília, em seu espírito de construção, enfim, de progresso urbano, logístico, tecnológico, ele replica exatamente esse processo que aconteceu no apogeu da cidade medieval. Ele vai fazer exatamente isso. Ele vai construir uma cidade medieval no meio do Brasil do século XX. É essa que é a problemática de Brasília. Tem muitas coisas dadas como lindas, como belas, quando vai se falar da construção de Brasília. Há muito romance envolvido nisso. Mas esquece-se que, por exemplo, você teve várias formas de violência contra o bioma do Cerrado, do Planalto Central, na medida em que JK, na sua política progressista, entre outras coisas, ele trouxe espécies que não eram nativas do Cerrado para plantar aqui. Palmeiras, mangueiras, enfim, um monte de coisa que não tem a ver. Pegaram, hoje fazem parte da dinâmica, né, do bioma serratense, digamos assim. Só que não era. Esse processo, ele elimina outras espécies, ele muda a configuração, inclusive estética, né, do ambiente que nos circunda. E cria-se, então, vários mitos, como, por exemplo, a paisagem do Cerrado é feia, porque parece um deserto, essas árvores tortas. Pois é feia porque teve esse camarada que veio trazer o bonito dele. Ou seja, quando você muda o referencial de beleza no imaginário coletivo, você cria, na verdade, uma abertura justamente para outras violências, como o racismo, por exemplo. O racismo não é outra coisa a não ser o fato de você apagar, né, a fisionomia da pessoa negra do imaginário da beleza para a pessoa branca. Então, quando você faz esse apagamento, você cria um monstro. Teve até eu gosto muito de ver uns stand-ups comedy, sabe? De vez em quando. Na verdade, assim, eu gosto e odeio, né? Eu odeio stand-up. Não suporto sentar lá no teatro ver isso. Mas eu gosto de alguns trechos muito iluminados de alguns humoristas. O Chris Rock, humorista americano, ele fala uma coisa bem interessante sobre esse negócio desse próprio referencial do racismo, quando a gente fala sobre o referencial de beleza, que é justamente que a gente, basicamente, criou toda uma atmosfera que volta para entender que o diferente, ele é um monstro, ele é uma ameaça. E aí ele fala, por exemplo, da filha dele, que ele disse que a filha dele nasceu racista. Porque a filha dele começou a chorar um dia falando: papai, um monstro, papai, um monstro. Aí ele: para com isso, minha filha.
é só uma pessoa asiática, sabe? Então, esses monstros que a gente cria são a partir justamente dessa dinâmica do imaginário coletivo que começa lá na infância, começa de berço. E por isso, e aí eu não vou nem entrar muito nesse assunto hoje, por isso a importância de representatividade, né, gente? Então, isso aí fica para uma outra discussão, mas é importante. A gente também vai falar sobre representatividade do bioma, tá? Mas isso lá no terceiro módulo do nosso curso. Bem, a comida brasiliense. Não estou falando da comida que é comida em Brasília, Distrito Federal. A comida brasiliense, isso aqui já antecipando para os meus alunos e alunas do Comida de Pensar, esse é provavelmente o nome do livro que algum dia vai sair, né, no meu livro de crônicas, que está sendo reunidas. O nome dele é esse aí. Né, e o principal artigo, a principal crônica, é justamente falando sobre a cozinha ou a comida brasiliense com Z. O que é comida brasiliense com Z? Vocês devem conhecer, obviamente, né, o Correio Brasiliense com Z, o veículo de Brasília. Só que o veículo de Brasília, antes de existir, ele foi o primeiro jornal brasileiro. Ou seja, não era de Brasília, não existia Brasília. A gente está falando de 1880. Hipólito José da Costa criou, lá em Londres, um jornal chamado Correio Brasiliense com Z, para poder mandar notícias internacionais e também de cunho nacional para o Brasil. Então, esse jornal circulava com esse nome. O que a gente problematiza aqui, só para efeito dessa metáfora, é justamente o porquê desse nome. Por que é brasiliense com Z? Por quê? Porque deveria ser Correio Brasileiro, não é isso? Que nem a gente fala hoje comida brasileira, pois ele falava brasiliense. Por um motivo muito simples. Hipólito José da Costa, como pertencente a uma nobreza e como mediador, né, das mazelas sociais para uma classe média burguesa e também aristocrata, o que vai acontecer? Ele está falando com gente que pode mudar as coisas de cima para baixo. Ele está falando com a população, com o povão. Por isso que ele entendeu o seguinte: eu me recuso a chamar meus leitores, e o que eu estou fazendo, de brasileiro. Brasileiro é esse termo que, neste momento histórico, de 1808, início do século XIX, era um termo pejorativo para se referir às pessoas que nasceram no Brasil. Porque brasileiro era trabalhador que carregava pau-brasil. Este era o brasileiro. Como ele não queria ser confundido com as castas inferiores dos trabalhadores, ele falou: nós, que somos bem-nascidos, somos brasilienses. Então, os brasilienses são os brasileiros de alta classe. E por isso que eu digo que a comida que temos no Brasil hoje não é uma comida brasileira, é uma comida brasiliense. Por quê? Porque ela passa, primeiro, por essa ementa múltipla. O que é uma ementa múltipla? O Brasil, diferentemente de outras sociedades colonizadoras, por ele ter sido colonizado, ele não pôde se dispor de uma única ementa de nação. Ou seja, ele não foi como a França, a Itália, Portugal, que eram uma nação. Apesar de todos os embates históricos, né, que fizeram, então, chegar até ali, eles conseguiram criar uma cultura contemporânea, moderna, contemporânea, baseada num único tipo de gente, digamos assim. Ou seja, você tinha fenotipos que eram muito peculiares àquele povo. Você tinha, inclusive, cultura, comida, que era peculiares àquele povo. Você vai ter, na Itália, até hoje, o entendimento de que não existe comida de pobre. Na França, você também pode falar sobre uma alta gastronomia, mas você não rejeita ou não reconhece uma comida de pobre. E no Brasil, a ementa foi essa, de que havia uma comida de rico e uma comida de pobre, uma comida de brasiliense
e uma comida de brasileiro. Essa separação, ela foi muito relevante para a gente poder entender o Brasil hoje. Começa pela separação fenotípica, uma vez que a gente é formado, então, pelo menos, né, por sangue indígena, europeu branco e negro. Não em iguais medidas, mas certamente em medidas desproporcionais no que diz respeito à culturalização. A gente absorve a cultura europeia e a cultura indígena e africana, a gente tem que, na marra, vencer isso na base do grito, em política pública, no sistema democrático, para poder conseguir convencer as escolas de ensinarem cultura africana, que foi uma das nossas bases culturais. Cultura indígena, que foi uma das nossas bases culturais. Então, nossa mente, principalmente burguesa, está tão distante desse entendimento pleno que a gente não consegue se reconhecer, até hoje, como brasileiro. Estamos ainda achando que somos brasilienses, à medida em que a gente não reconhece o outro, e nem a diversidade do nosso país. Como é um país também com uma dimensão continental, você tem, então, uma diversidade não só fenotípica, como também uma biodiversidade e uma diversidade geográfica absurda. Isso faz com que diferentes culturas brotem com força muito grande. Diferentemente da Itália, que tem muito bem definido suas regiões, e cada região tem sua cultura, digamos assim, mas Itália é do tamanho do estado de Goiás, gente. Você consegue se organizar em torno de uma menta única, muito embora você tenha lá aquele tanto de dialeto muito doido, que cada região usa o seu, né? E você acha isso super interessante. Realmente é uma diversidade muito doida, assim. Mas no caso do Brasil, você tem culturas que são absolutamente estrangeiras umas às outras dentro do próprio território nacional, porque ele é imenso. No Brasil, você tem também uma outra problemática, para a gente poder tentar entender isso que a gente está, essa conexão que a gente está fazendo com a Idade Média, que é a cultura escravocrata. Ou seja, a gente não vem de uma cultura que a gente venceu na guerra por território, né, nas disputas de território, a gente separou aqui o nosso lugar. Não, foi uma invasão absolutamente desigual, né, desproporcional, usando a tecnologia bélica para poder dominar o Pindorama aqui, o nosso Brasil antes dos portugueses. E a cultura escravocrata, ela fere uma sociedade. Aconteceu isso na Austrália, aconteceu isso nos Estados Unidos, na Índia, nos países africanos, na América Latina, de modo geral, obviamente. Então, você vai ter esse tipo de violência que vai modificar a nossa forma de enxergar o outro. Porque a cultura escravocrata, ela é uma cultura, ou seja, não adianta passar uma lei áurea falando que é proibido você comercializar escravo, que está todo mundo livre. Perdão, comercializar pessoas como escravas, né? Escravizadas, porque as pessoas são livres. Mito, porque as pessoas saem de uma liberdade física para mergulhar numa prisão psicológica e econômica que a gente está vendo os efeitos dela até hoje. Alto valor de mercado. A comida no Brasil passa, então, a ser commodity. Então, a comida no Brasil, que sempre superabundou, ela começa a ser filtrada por agentes, né, pela mão invisível do mercado, de modo que vai fazer com que a nossa possibilidade de ter uma nação facilmente, né, de subsistência, sabe? O Brasil tem a capacidade de ter toda a família com as galinhas, umas cabeças de gado e umas hortinhas no fundo de casa, tranquilamente. Ela pode ter isso. Está entendendo? Todas as famílias brasileiras. Se a gente dependesse do nosso bioma, mas ele não depende, porque ele foi saqueado. Então, cria-se um alto valor de mercado para devolver esses frutos que a nossa terra dá
em forma de preço para as nossas classes menos favorecidas. E isso é o que cria, no final, esses abismos sociais nos quais a gente orbita. Perfeito? Então vamos falar sobre o que é essa comida brasiliense. Antes disso, eu queria falar sobre Brasília e como que ela se encaixa nisso, tá? Adirley Queiroz, um diretor goiano radicado em Ceilândia, que é cidade satélite do Distrito Federal, também conhecida como região administrativa, né, no novo léxico do governo do Distrito Federal. Ceilândia vai ser o berço da pesquisa desse cineasta, Adirley Queiroz. O filme está completo no YouTube, vai estar na nossa plataforma também de ensino, mas eu vou mostrar agora para vocês um trecho desse filme chamado A Cidade é Uma Só. Se você está vendo a gravação, apenas clique na descrição do vídeo aí embaixo para poder assistir o filme. Já está no minuto certinho ali para você poder assisti-lo. Onde você acha esses vídeos? Tá mudo. Tá mudo. Continua mudo. Ah, foi. Esse é um filme já Onde você acha esses muito vídeos? Meu Deus! conhecido, né? Porque foi um filme que circulou em festivais e tudo mais. Do Adirley. Adirley é hoje um dos cineastas que eu digo mais completos do Distrito Federal, assim, sabe? E tem uma repercussão já nacional, assim, entendeu? Também já disputou muito festival. Péssima brasiliense que eu sou. Não, porque assim, o acesso realmente costuma ser muito limitado a isso, né? Ou você circula nos festivais ou você não viu. Porque o próprio cinema comercial, ele é dominado pela Marvel. Total. Agora é a mesma coisa, né? De Marvel e Disney, enfim. Bem, neste filme, o que estamos vendo? Aconteceu na Brasília de 1970, mais ou menos, esse movimento para a retirada dos invasores da Vila de API. Invasores, o nome é sempre esse, sabe? Vocês conhecendo Brasília, vocês vão ver que tem alguns bairros que são invadidos pelas empreiteiras, mas não se chama de invasão, chama de oportunidade. Águas Claras foi uma oportunidade, não foi uma invasão. Noroeste, setor noroeste, que era uma área de preservação ambiental, inclusive com aldeias indígenas ali no meio, ele começa a ser todo desmatado e destruído porque era uma oportunidade. Mas, quando se trata da pessoa pobre, que vai se arranjando aonde conseguiu, é invasão. E aí o que acontecia? Com uma forma de gentrificar a própria cidade de Brasília, que estava ali já uma capital com 10 anos de funcionamento, ainda tinha muita poeira vermelha, só que o que incomodava mais era aquele tanto de pobre na Vila de API. Não sei se vocês sabem onde era a Vila de API, mas é onde hoje é aquele parkway do... mais ou menos, né, ali na altura do parkway do aeroporto. Então, o grande problema do Justamente governo... tem um bando de mansão hoje. Sim, que aí não é mais invasão. Tá vendo como deixa de ser invasão rapidinho? Era uma invasão por quê? Porque o pessoal chegava no aeroporto, diplomatas, novos servidores, políticos, etc., gente rica, empresários, chegavam em Brasília e não podia ficar vendo aquele tanto de gente pobre no início, não, sabe? Como cartão de visita antes do chão. E é por isso que a gente precisa retirar esse povo. Mas para isso, e esse filme vai falar, depois assistam ele inteiro, porque ele vai falar sobre todo esse processo de remoção. Foi feita, inclusive, uma campanha falando que ia ser muito melhor para eles irem lá para o fim do mundo. Então, a Vila da API, ela ganha um outro nome. Ela ganha o nome do programa chamado Centro... Como é que é? Não, Centro de Erradicação de Invasões. CEI. Ceilândia. Então, Centro de Erradicação de Invasão se torna, então, a cidade de Ceilândia.
que foi, então, jogada, alijada para 30 quilômetros do plano piloto. Por quê? A gente queria, no plano piloto, pessoas nobres, pessoas de uma nova classe média, servidores públicos, que possam, então, fazer jus à nova capital e não empobretar o nosso cartão postal tão lindamente desenhado por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Veja como que a cidade começa, então, a concentrar o seu poder econômico, Brasília, e começa a pulverizar esse processo para as periferias. Então, você larga para as periferias a mão de obra urbanizada já, que presta mão de obra para a cidade. Por isso que ela não pode ir tão mais longe que isso. Mas ela precisa ser longe o suficiente para ela não participar da dinâmica boa, digamos, da cidade. A gente quer como mão de obra, enfim, eventual. E o campo, no caso de Brasília, ficou mais distante ainda. Porque como você faz uma terraplanagem absurda para criar vários prédios, ministérios e procedimentos arquitetônicos, você empurra tudo para setores de chácaras muito distantes do centro e que vão abastecer essa cidade. Brasília é a típica cidade medieval descrita por Le Goff. Só que, e a comida? É agora que a gente entra nela. Vamos lá? O que isso significa? O que aconteceu com a comida brasiliense com S, que vai, então, ser o reflexo da comida brasileira, que seria a comida brasiliense com Z. E aí eu trago isso nesse exemplo, nessa dicotomia do plano piloto e Ceilândia. Vamos pensar quais são os grupos de migrantes que passam, então, a ocupar o plano piloto. Servidores públicos, que moravam, em sua maioria, no Rio de Janeiro, em outra boa parte em Minas Gerais, porque, afinal de contas, você tinha um presidente mineiro. São Paulo, que era já centro econômico do país. Ou seja, a região sudeste, ela começa a ocupar o centro de Brasília. E a região nordeste, que veio, né, em pau de arara, construir casas de pau a pique, por conta da campanha que pintava Brasília como a capital da esperança, o lugar da onde a nova Canaã, onde viria manaria leite e mel, ou seja, as oportunidades do futuro de uma vida melhor, a fuga da seca também, ela permitiu que Brasília fosse esse lugar de esperança para pessoas que não tinham muitas condições, principalmente no Nordeste, que estava abandonado pelo poder público. Quando eu falo Nordeste, estou falando mais do sertão nordestino, do interior do Nordeste, não necessariamente nos litorais, mas principalmente no Nordeste. A maior migração que a gente tem na época da capital, da construção da capital, vai ser de mineiros e de piauienses. Esses são dois dos maiores estados que a gente vai ter. E aí você configura uma cidade quebrada em torno dessa linda diversidade que a gente sempre falou. Brasília reúne todas as tribos, fala todos os sotaques e come todas as comidas. Mentira! Se a gente quer comer comida nordestina em Brasília, a gente vai comer no coco-bambu, não é isso? Ou seja, que é comida de litoral que fica bem na foto. Mas e a comida sertaneja? Afinal de contas, foi a maior migração que a gente teve. É a mesma coisa, gente, que aconteceu com a comida africana no Brasil. Brasília é o espelho disso, é o microcosmo desse entendimento histórico. Então, o que acontece? Você tem uma chegada enorme de uma diversidade cultural de fato, várias regiões do Brasil representadas. No caso de Brasília, especificamente, você tem vários países representados, porque, como Brasília foi abrigar as embaixadas, então o corpo diplomático todinho veio para Brasília. E a política progressista de JK, ela resolveu
dar benesses fiscais, né? E, enfim, logísticas também, para empresários do setor de alimentação e bebidas. E esses empresários vinham da onde? Quem eram eles? Eram os piauienses, que vieram sem grana para construir e ficaram porque não tinha como mais voltar? Foram esses que receberam o incentivo? Não. Então vamos pegar aqui 2 exemplos da nossa comida brasiliense. 2 restaurantes muito clássicos. O primeiro aqui de cima, Restaurante Roma, fica na W3 Sul. W3 Sul é uma avenida de Brasília, que não é muito dada a avenidas, né? Mas que durante os anos 60 e os anos 70 era simplesmente a rua mais badalada, né? Era a Paulista, né, de Brasília, sabe? Era um lugar onde tinham os bons restaurantes, onde tinham os centros de entretenimento, os showzinhos, os inferninhos dos burgueses, os barzinhos bacanas, aconteciam na W3 Sul, onde foi inaugurado em 1959 o restaurante Roma, que foi inaugurado por um imigrante europeu. Aqui não é mais esse aqui é outro imigrante europeu. O Simon Pitel, que é esse aqui da foto, ele compra um negócio de italianos que abriram o restaurante Roma, ele é belga e toca esse restaurante. No cardápio, o que a gente encontra? Pizzas, massas, parmegiana, né? O parmegiana paulistano, não é isso? E você vai ter comidas genéricas, como arroz piemontese, como steak poivre, que não é italiano, né? Francês, no caso, mas ele já começa a ser incorporado como uma perspectiva de termos uma comida internacional, e essa que é a comida brasiliense. É a comida que vai ter um sotaque brasileiro, né? Porque a gente vai ter a batata frita, a gente vai ter uma porção do feijãozinho, né, com arroz, mas ela vai incorporar atributos numa cozinha genérica internacional. Ela vai replicar a estética do cardápio dos restaurantes de hotel do Rio de Janeiro e de São Paulo, sobretudo. Então, você começa a ter como principais negócios de gastronomia em Brasília os botecos para a classe trabalhadora e os restaurantes. O Casebre 13, uma pizzaria, uma churrascaria, um restaurante de massas italianos, um restaurante francês, como La Chaumière. Então, você vai ter esses restaurantes aparecendo, junto com outros restaurantes mais boêmios, que traziam aquela estética ou aquela dinâmica, né, das ruas do Rio de Janeiro, principalmente, para poder agradar ou atender a classe burguesa. E se a gente teve uma migração tão grande de piauienses e demais povos nordestinos, né, da dimensão do Nordeste, principalmente do sertão, onde que foi parar essa comida? Primeiro, essa comida ela vai se reduzir à carne de sol. A carne de sol passa a ser o item nordestino a ser apreciado por esse novo burguês brasiliense. Porque é carne, ele está acostumado com churrasco e ele começa a aceitá-la. Este é o cardápio que começa a entrar no plano piloto aceitável para o restaurante nordestino. É claro que a partir dos anos 90 começam a aparecer os restaurantes de frutos do mar, que trazem uma carga nordestina, da muqueca, aquela coisa um pouco mais de turista, para poder, então, fazer o brio da classe burguesa. E aqui eu tenho uma grande diferença para mostrar para vocês. O restaurante que floresce no plano piloto, ele vai ser o restaurante de cunho ou de identidade internacional, difusa, cosmopolita. E o restaurante que vai florescer nas periferias vai ser o restaurante nordestino. E aí eu tenho o exemplo do Chapéu de Couro, que é um restaurante com carne de sol também, mas é um restaurante que foi feito como um negócio informal, vendendo primeiro marmita para depois se tornar de fato um restaurante em Ceilândia.
dobradinha, puxada, panelada, esse tipo, sarapatel, foram relegados às feiras na periferia de Brasília. Foram relegados justamente ao local onde a maior parte nordestina, e que a maior parte nordestina também é uma maior parte negra, vai parar com o urbanismo ou a consciência urbana dessa nova capital brasileira. Cria-se, então, uma grande dissensão entre o que é uma comida de fato brasileira. A gente começa hoje a entender a comida brasileira numa perspectiva super gourmet, entendendo que a comida brasileira é você pegar esses ingredientes dos nossos biomas e transformá-los em pratos com características europeias. Isso começa a se tornar. E aí a gente volta àquela história da síndrome do vira-lata, que aí a gente começa a rejeitar o nosso próprio modo de comer, que são com as travessas em cima da mesa, sabe? Que é com fruta misturado com comida salgada, sabe? Também em cima da mesa, que é com comida tradicional mesmo, que não precisa de requinte, né? De adornos e adereços, como alecrim em cima né? Um alecrim cênico, né? Não precisa dessas coisas. Então você começa a adaptar o gosto do brasiliense, formado esse brasiliense com S, ou seja, seria o povo nascido em Brasília, brasiliense com S, que é esse povo que vem a partir dos anos 70, 80 a nascer em Brasília e que hoje já está na faixa dos seus 40, 50 anos e que pode, então, consolidar o que é essa comida em Brasília, que não é outra coisa senão um reflexo da comida que a gente come no Brasil burguês. Ou seja, não é em qualquer Brasil. E aqui fica muito claro como que essa dissensão ou essa disparidade entre periferia e centro formou a nossa forma de olhar para a nossa alimentação. A gente vai pensar que a comida nordestina é uma comida, não só uma comida de pessoas desfavorecidas, como ela própria, uma comida empobrecida, até em valor nutricional. E, por outro lado, ficamos achando que a que é valorosa nutricionalmente é a comida francesa, com as mini cenouras, sabe? Enquanto na cozinha nordestina você tem o cozido nordestino. Né? Cozido nordestino você tem pelo menos uma variedade, dependendo da casa nordestina que você comer, uma variedade de até 15 tipos de verduras no mesmo pote, sabe? Então, apaga-se do nosso imaginário a nossa própria diversidade alimentar. E cria-se, então, esse novo paradigma. Esse é o momento em que a comida brasiliense com Z, ela começa, então, a florescer e ela começa, então, a ser a comida que, de fato, vai representar os nossos próprios desejos. Que a gente se aparta culturalmente das nossas raízes. Do mesmo jeito que a história africana foi apagada da gente. Quando a gente vai falar em comida africana ou comida afro-brasileira, a gente tem que ficar voltando para a Bahia, pensando, porque na Bahia é o dendê. Só que não é só isso, tem muito mais coisa, só que a gente apagou. A história do domínio português, ele vai apagando essas nossas possibilidades. Ficou claro aí, gente? Essa ilustração? Pois bem, vamos agora passar para o segundo capítulo para a gente tentar entender como que muda a nossa forma de comer diante dessa perspectiva da Idade Média que desembocou, então, na famosa Revolução Francesa. A Revolução Francesa, para a gente, aliás, qualquer curso de gastronomia que você for fazer, de alimentação, né? Quando você for para a parte histórica, você vai se deparar com a Revolução Francesa. E vai perguntar por que tão importante falar em Revolução Francesa. É porque ela foi um marco do colonialismo alimentar, colonialismo gastronômico que a gente sofreu e sofre até hoje.
vem justamente da Revolução Francesa. Porque os franceses, o que eles fizeram, gente? Eles foram muito espertos, gente. Foram muito espertos. A gente fala, França é a primeira cozinha, não é isso? Tem esse mito até hoje. A França é a primeira cozinha. Não é balela. Ela não sei nem se é a terceira cozinha. Aliás, talvez a 13ª, não sei. A questão é que a França, ela conseguiu ser a primeira na narrativa da cozinha. Então, ela se autodenominou a primeira cozinha, dizendo que nós criamos a cozinha profissional. Nós criamos a restauração. E, de fato, você vai ver e fala assim, tá, ok, vou te dar esse crédito da dúvida aí. E aí você vai ver quem são os primeiros restaurantes. E você vai topar com La Grande Taverne, Trois Frères Provençaux, por exemplo, que são restaurantes que existiam em Londres e em Paris. Olha só, Londres. Ué, o que Londres está fazendo aí? Porque Londres foi uma cidade, gente, que você não tem noção. Eles sacaram que a França saiu primeiro e eles foram logo lá e abriram as portas para os franceses. A França se torna o maior exportador de cozinheiros profissionais do mundo. E aí você pergunta, por que a gente tem todas as nossas escolas de gastronomia, toda a nossa cozinha profissional é baseada em técnicas francesas? Porque eles chegaram primeiro com a fórmula. Então eles chegaram com a narrativa, somos a primeira cozinha, e aí apareceu umas figuras como Carême, Antoine Carême. Ele é o camarada que vai criar os famosos molhos madres, né? Os molhos mães da gastronomia francesa, ou seja, o molho bechamel, né? o holandês, né? o bernoise, perdão. Eu juntei Bernays com Brunoise, que é o corte. O molho Bernays, e ele vai criar os molhos, Tem as um famílias. bug aqui, oh, meu Deus. A única coisa que eu achei que eu soubesse era o nome do molho. Sei nem isso mais. Não é? Não tem problema, tá? Não saber o nome do molho. Oh, mas Por era a quê? única coisa que eu sabia, cara. Tá. Eu sei o nome. Aí ele chega e fala, não é esse o nome? Eu, putz, nem isso. Não, eu errei o nome aqui. Não, relaxa, só fiquei rindo mesmo. Beleza. E ele criou algumas técnicas, algumas abordagens que facilitaram, de fato, técnica e praticamente, o trabalho na cozinha. Principalmente na cozinha nobre, da nobreza, né? Que atendia o palácio e muita gente. Então você precisava de agilidade, de dinâmica. Então ele cria esse negócio, os cortes julienne, o noise. Você vai criar processos, uma forma de organizar a cozinha e tudo mais. E isso tudo vai permitir, então, que a França consiga ganhar a narrativa e também ter um tipo de cozinha que é altamente permeável em outras culturas. É isso que acontece. Enquanto a gente estava no mundo inteiro batendo cabeça, no Brasil, por exemplo, os portugueses lá, aprende a fazer esse cozido aqui, gente. Se não tem feijão branco, usa feijão preto. Usa não sei o quê. Faz um cozidão, faz um bife com zoião. Em vez de ficar ensinando como faz esses negócios, o francês criou um conjunto de regras que permitia cozinhar qualquer coisa. Mas qualquer coisa naquele modelo. E aí a gente começa a falar que a cozinha técnica é a cozinha francesa, eliminando a possibilidade de serem técnicas as outras cozinhas. Gente, existe uma cozinha mais técnica do que a cozinha indígena? Sabe? Fazer o moquém, enrolar o peixe numa folha de bananeira, amarrar direitinho para ele fazer. E aí o francês chamou de papillote e te ensinou a fazer o peixe no papelote, que aí você faz e você faz. Mas antes de vocês chegarem aqui, a gente já fazia Mais técnica que fazer pamonha, gente. Pamonha, tá vendo? Pamonha tá na lista de coisas que eu não consigo fazer. Não dá, não vai. Você consegue. Você se der o tempo, o esforço e a dedicação necessária e tentar umas 2, 3 vezes, rola. Tem que ter a pachorra. Só que é o seguinte, a gente fica falando que tudo começou
Revolução Francesa, mas 600 anos antes, ou seja, lá em 1100, você já tem registros de restaurantes em comunidades da China, como Kaifeng e Hangzhou, duas cidades da China que eram altamente urbanas antes do apogeu da cidade urbana medieval e que já havia esse trabalho de restaurante, ou seja, um serviço profissional para poder servir as pessoas em mesas nesse ambiente comercial. Ou seja, quando a gente fala assim, porque a gastronomia nasce com a Revolução Francesa, a gente pode talvez dizer que o léxico ele tá nascendo por ali, tá? A gastronomia. Mas a gastronomia mesmo começa lá atrás, sabe? Muito tempo antes. O que acontece é que o francês ele tem o benefício de ter conseguido organizar essas ideias e vender melhor do que os outros. Então você vai ter todos os hotéis brasileiros, né? Porque o hotel era uma coisa só de gente realmente muito rica, né? Se a gente for pegar o início do século XIX para o século XX, é só gente muito rica. E o século XIX para o século XX vai aparecer Escoffier, um outro francês que vai dar também um monte de regra para a cozinha. No caso dele, ele vai trazer um monte de receita, um monte de processo, e esses processos vão ser usados pelas cozinhas profissionais. Por isso que o restaurante ele começa a ganhar um corpo, uma característica super afrancesada. Porque é isso. A França exportou cozinheiros para o mundo inteiro. Londres foi o primeiro a pegar. Venham franceses para cá, que a gente não sabe fazer isso e a gente quer ganhar dinheiro com esse negócio. Então, até hoje, você tem esse espírito colonizador francês, né, no sentido metafórico, né, da palavra da colonização, talvez uma colonização intelectual, né, dos processos, vigorando até hoje nas nossas escolas técnicas e não só técnicas, também tecnólogas de gastronomia. Eu acabei falando isso, esqueci o slide. O slide está aqui, tá, gente? Primeira cozinha. Técnico e tecnólogo. Quando eu falo nesse curso técnico e tecnólogo, é porque o curso técnico são aqueles cursos oferecidos para quem não tem segundo grau completo. Quer dizer, você pode ter até curso superior, mas o curso técnico é o curso de padaria, sabe? Aquele curso de açougueiro, sabe? É um curso técnico de algum recorte técnico do ensino técnico brasileiro, ou seja, que é um técnico mecânico. O curso tecnólogo é um curso que ele forma não só o técnico, como também o profissional de nível superior para atuar numa área técnica. Perfeito? Mas é uma discussão sobre, porque o termo que se usa, né, para quem forma em gastronomia é gastrólogo, porque ele é tecnólogo em gastronomia, sabe? Mas é um curso reconhecido como de curso superior. Enquanto o curso técnico, ele não é reconhecido como curso superior, ele é reconhecido como curso técnico, sabe? Bem, então vencemos essa ideia. A primeira cozinha não foi a França. A primeira cozinha foram os hominídeos dominando o fogo lá e fazendo aquele churrascão muito doido que eles faziam, sabe? A França conseguiu validar a narrativa dela para a gente poder entender a França como o lugar aonde tudo começa. O nome disso, gente, pode ser progresso, mas isso não é sinônimo de civilização. Veja, a partir do momento que a gente pensa em progresso, a gente está pensando em desenvolvimentismo, foi mais ou menos o que aconteceu com a ditadura militar. Esse é o tempo do progresso. Eles chamaram de progresso a abertura de pernas para a exploração industrial estrangeira em solo brasileiro, né? Em troca disso, a gente criou um governo dos mais brutos, violentos, assassinos e mentirosos da nossa história. E agora se repete. Não podemos dizer que vivemos num tempo de civilização, quando a gente discute a eficácia da vacina, sendo nós
gente que não é formado em farmácia ou não é pesquisador, né, biomédico, sabe? Então a gente está voltando nessa Idade Média, literalmente, no que tange à civilização. Pois bem, é isso. Rebeca, desculpa que você ter perdido aí, tá no corre, né? Cara, hoje foi foda, viu? Não, fique tranquila. Mas eu vou Amanhã vai assistir estar no ar. Não sei se você conseguiu ver a aula passada ou que você perdeu. consegui, aham. Deu certo? O acesso à plataforma e tudo mais? Sim, agora essa de hoje eu não consegui ver nada, né? Não vi nada, não vi nada. Quando eu entrei, chamaram para Fique bem reunião e tranquilo. demorou a vida inteira. Fique tranquilo, Rebeca. Enfim, tem gente que só acompanha pelo gravado, sabe? Por conta de horário, que não pode Uhum. atender no ao vivo e tal. Então é bem tranquilo. Se você tiver uma questão durante a gravação, você pode mandar para mim alguma pergunta, a gente pode tratar isso no próximo encontro, então responder por e-mail mesmo, WhatsApp. Beleza? Tá bom, pode deixar. Gente, a gente faz dever de casa aqui, mas não se assustem. Tá Veja, bom. para a próxima aula, o que vocês vão ter que fazer? Eu vou colocar uma bibliografia para vocês muito maneira. Eu estou tirando essa aqui, ó, A Dor e a Delícia do Ser o que é, porque ela se mostrou uma bibliografia muito, muito pesada para a gente tratar na nossa aula, né? Porque é muito academicona, assim. Mas a gente vai ter Cantando a Cultura Indígena, que é uma cartilha, não é uma cartilha, é um livreto mesmo, que foi feito pelo projeto de escolas indígenas, em 2014, quando a gente ainda tinha governo, que aí permitiu, então, a gente ver as histórias indígenas narradas pela forma como os indígenas passam conhecimento, que é por meio de canções. Os indígenas não escrevem livro, publica tese para você poder aprender sobre uma história. Eles cantam. Então a gente vai aprender um pouco com eles. Não precisa ler todo, se vocês quiserem, fiquem à vontade, mas dá uma folhada em PDF, facinho de pegar vai ter o link já na plataforma para vocês entrarem. Vocês podem ler algumas canções lá. O Manifesto Tropofágico, que a gente vai falar sobre a Semana de Arte Moderna na próxima aula. E Por Dentro do Caroço de Dendê, que é um livro que está esgotado, então eu coloco, não é um livro, é um artigo pequeno de uma pesquisadora que falou sobre esse livro, que é um livro de Mãe Baiana de Iemonjá, que vai ser um livro riquíssimo para a gente compreender a gastronomia e a espiritualidade, principalmente, de matriz africana. Então, para a próxima aula, vocês vão escrever o tema do artigo que vocês querem apresentar no final. Que pode ser, gente, muita gente fica com medo, né, nessa hora. Eu vou ter que fazer um artigo. Que preju, já trabalho pra caramba. No caso da Cecília, estou fazendo um TCC, não é isso? E vou ter que escrever ainda um trem desse. Gente, esse artigo, leiam O Bicho Todo. Vocês já leram O Bicho Todo, a revista? Baixem no site da Escola de Humanas. Que artigo, meu Deus, me desesperei agora. Mas... Calma, não se desespere. Leia O Bicho Todo para você ver. Veja, tem gente que escreveu sobre as memórias afetivas. Teve uma outra que falou assim, cara, eu vou falar aqui sobre a mousse de chocolate da minha avó. E deu até a receita no final pra gente. São textos que vão consolidar só o nosso processo de aprendizagem desse curso, entendeu, gente? Então, assim, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar alguma inspiração que vocês tiveram durante essa jornada e escrever um texto de, no máximo, 1,5 páginas, podendo ser até um parágrafo, se vocês quiserem, sabe? Para registrar esse processo mental de vocês, de olhar para a comida. Leiam a revista O Bicho Todo, tem 2 edições das nossas alunas e alunos anteriores. Nem todos escreveram, né, infelizmente. Mas, assim, tem bastante conteúdo. E tem até uma matéria lá, não é uma matéria, é um artigo, que a pessoa só faz uns questionamentos. E aí, a gente pode pensar a gastronomia desse jeito? E ela joga algumas ideias, sabe?
Mas para a próxima aula, você só precisa escrever uma ideia de tema. Não precisa nem escrever, pode trazer aqui na aula mesmo e falar assim, estava pensando em tal coisa, tem tal coisa que está me incomodando. Agora, a melhor parte do exercício, vocês vão ter que comer alguma coisa. Vocês vão comer uma comida brasileira. Aquilo que vocês imaginam que seja. Pensei. É mais desculpa para... Eu li e só pensei. Arranjei mais uma desculpa para comer acarajé. É isso. Eu passo a semana arranjando desculpa para comer acarajé. Faça isso. Como alguma comida brasileira. Pensando nisso, entendeu? Estou comendo uma comida brasileira. E a gente vai debater isso na próxima aula. Beleza. Vocês vão assistir o episódio Street Food América Latina, o episódio 2. Já viram na Netflix? Vocês têm Netflix? Sim. Sim. Então, beleza, fica mole. O Street Food América Latina, episódio 2, é sobre a Bahia. Então, a gente assiste, beleza? E aqui tem outras recomendações que a gente não vai debater necessariamente. Eu assisti, mas eu dormi, vou ver de novo. Ah, é? Eita, cansaço, mulher. Esse Metrópolis aí arrancando couro. Meu Deus. Metrópolis arrancando couro? Nunca imaginei isso. O gatão tranquilo. Pera, Lobão, você trabalhou lá também, não trabalhou? Sim, mas eu vivi só a bonança. Eu não fiz que nem a Rebeca, não. A minha vida era outra. Eu tinha paz e sossego. Era muito mais legal. Gente, eu tô aqui só no picote, mas... Ô, bichinha. Força, Rebeca. Vamos lá. Beijo. Bem, gente... tema, eu depois tenho que fazer sobre ele ou pode ser só um tema aleatório e depois eu posso mudar? Não, você pode sempre mudar. Eu quero que vocês tragam um tema só para a gente poder jogar ele aqui, entendeu? Inclusive, vou ajudar vocês nesse processo. Porque qual que é o interessante desse processo do pensamento? Né? Eu gosto de usar muito a frase de Schopenhauer, né? Que ele vai falar que a caneta está para o pensar como a muleta está para o andar. Entendeu? A gente só aprende a pensar passando pela caneta. Ou seja, quando a gente joga uma ideia no papel, sabe? Nos ajuda a pensar. Então é só por isso que a gente faz esse processo. E tem ajudado muito, entendeu? Assim, a galera está fazendo curso. O pessoal fala, cara, eu não imaginei que eu era capaz de escrever alguma coisa, mas eu me desafiei, me escrevi alguma coisa, e foi bom para eu poder, sabe, trabalhar esse processo na minha cabeça. Não é obrigatório, tá, gente? Muita gente fala assim, não vou querer fazer, não tenho tempo, não tem problema. Mas eu gosto de sempre incentivar vocês a fazê-lo, até porque o resultado final fica lindo, gente. Depois entrem, escoladehumanas.com.br, tem lá publicações. E aí vocês podem baixar as 2 edições do bicho todo. Ou então ler mesmo lá mesmo. Tem aquele flipzinho para vocês lerem, tá? Beleza. Então fica aí de dever de casa, principalmente essa comidinha, para a gente conversar sobre essa comida. O street food vai ser para o final da aula, para fazer o vínculo... Oi, Rebeca. A casquinha de siri que eu comi ontem, o acarajé, já vale? Nossa, que preguiça, gente. Não, sabe por que não vale? Porque você não fez isso como parte do exercício. Você tem que fazer assim, não, vou fazer um dever de casa. Meu dever de casa vai ser comer um cuscuz com ovo. Então vocês vão se forçar a comer alguma coisa. Entendeu? Show de bola, então. Beleza? E eu acho que não será difícil para vocês comer. Bota fé? Não. Zero você. Fazer uma feijoada. Até a próxima aula. Gente, muito obrigado pela presença e participação até aqui. E a gente se vê na quarta-feira. Valeu, povo. Até quarta. Valeu.